Olá, eu sou Rafael Mael, do quarto ano de medicina da UEMS, e hoje vou falar sobre um estudo na parte de psiquiatria, que seria a utilização da lamotrigina no tratamento de manutenção no transtorno bipolar. Bom, então o transtorno bipolar ele pode ser caracterizado por uma condição psiquiátrica, né, em que ocorrem mudanças extremas de humor, de atividades, né, cotidianas e também de energia. O transtorno bipolar possui uma fisiopatologia diversa e também muitas teorias, né, envolvendo isso, principalmente relacionados a fatores genéticos, ambientais familiares e neuroquímicos também, neuroanatômicos. Os sintomas são baseados em episódios maníacos, hipomaníacos e ou depressivos, né, que podem ocorrer de diferentes maneiras, sempre alternando, né? No caso da mania, a gente tem alguns sintomas típicos, como euforia, um excesso de energia, diminuição da necessidade de sono, uma irritabilidade, impulsividade, aceleração do pensamento, autoestima excessiva e sintomas mais graves também, como os sintomas psicóticos, né, como delírio e alucinações. E também entre outros sintomas. Já no caso do episódio depressivo, a gente tem o sintoma, sentimento de tristeza, desinteresse em atividades, que antes eram prazerosas para o paciente, choro fácil e alterações no sono e no apetite, e entre outros sintomas. No caso do tratamento, a gente tem que ele é baseado numa farmacoterapia, psicoterapia e também mudança de estilo de vida. Na farmacoterapia, a gente tem os estabilizadores de humor, que inclui o lítio, ácido valproico e a lamotrigina também, que entra como anticonvulsivante, que a gente vai analisar nesse estudo. Antipsicóticos como risperidona, olanzapina, clozapina, quetiapinas podem ser utilizados também. E alguns antidepressivos, né, que não os típicos, né, mas alguns novos medicamentos que ainda estão em etapas de estudos, como a ketamina e alguns psicodélicos. Aí no caso da psicoterapia, aqueles que possuem mais evidências, né, de, de eficácia seria TCC, psicoeducação e algumas terapias psicodinâmicas, né, entre outras também. E no caso da mudança de estilo de vida, tem-se a regulação de sono, atividade física, dieta equilibrada e técnicas de relaxamento. Bom, no caso da lamotrigina, ela faz parte de medicamentos anticonvulsivantes e vão atuar ali na ação de inibição dos canais de sódio dependentes de voltagem. Essa ação ela vai reduzir a estabilidade dos neurônios e diminuir a liberação de alguns neurotransmissores, né, como o glutamato. Aí, nesse caso, vai ajudar a evitar alguns sintomas, como principalmente sintomas depressivos no transtorno bipolar. Bom, então aqui estaria o título do estudo, que seria uma revisão sistemática, né, da lamotrigina no tratamento de manutenção do transtorno bipolar. O objetivo desse estudo, dessa revisão, foi avaliar a eficácia e a tolerabilidade do uso da lamotrigina no tratamento de manutenção do transtorno bipolar. E no caso do pico, a gente tem a população, adultos com transtorno bipolar, tipo 1 ou tipo 2, dependendo dos sintomas, em fase de manutenção, né, estabilizadores após o episódio, então já com utilização dos estabilizadores. A quantidade seria de 2.314 pacientes, como veremos na metodologia. Aí, no caso da intervenção, a gente tem a lamotrigina, né, como tratamento de manutenção, ou nos episódios depressivos ou maníacos. No caso da comparação, a gente tem comparação da lamotrigina com placebo ou lítio, que é um outro estabilizador de humor. E no caso do desfecho, a recorrência de episódios maníacos e depressivos. No caso da metodologia, a gente tem um tipo de estudo, uma revisão sistemática. As fontes de dados utilizadas foram diversas, né, como a Medline, no caso da Cochrane, em alguns grupos de registro especializados, e também na PsycInfo. A seleção e extração de dados foram feitas de forma independente por dois revisores, né, evitando ali
alguns vieses, e também foram selecionados, no final, 11 estudos, com 2.314 pacientes. Aí, no caso da avaliação de viés, a gente tem essa tabela, aí nesse caso os verdes seriam de baixo risco, né, de viés, o amarelo seria incertos, e no caso do vermelho seria um alto risco de viés, né? Então, na análise do estudo, a gente tem que a maioria dos itens apresenta predominância de baixo risco, que seria o verde, mas também há algumas preocupações e alguns aspectos, né, que seriam os amarelos e os vermelhos. Aí, no caso da blindagem dos pacientes da equipe e também da avaliação do desfecho, a gente tem uma proporção relevante ali de alto risco, né, que seria o vermelho. E também tem algumas incertezas, que seriam amarelo, que seriam em relação à geração de sequência aleatória, ocultação da alocação, relativo seletivo e outros vieses, né, que seriam a análise dessa tabela. Aí no caso do forest plot, a gente vê, coloquei aí um resumo, né, de como se interpreta, né, as tabelas. Então a gente tem que os quadrados eles vão representar ali os resultados individuais, né, de cada estudo, incluído da meta-análise. E no caso das linhas horizontais, que são os intervalos de confiança. No caso do cruzamento com a linha vertical do zero, o resultado não é estatisticamente significativo. Aí, no caso, se não cruzam, há um efeito significativo. No caso dos diamantes pretos, né, que são utilizados para interpretação de dados, eles vão representar os resultados combinados, né, que seriam soma de todos os estudos, que seriam os 11 estudos selecionados. No centro do diamante seria a estimativa geral do efeito, e na extremidade seria o intervalo de confiança. Aí, no caso da linha vertical em zero, que é a linha do nenhum efeito, né, valores à esquerda, favorece um grupo de exercício, no caso a melhora, e no caso da direita, favorece o grupo controle do outro tratamento que está sendo analisado com comparação. Aí, nesse caso, tem um resumo, né, do que vai ser abordado. E no caso dos resultados que foram obtidos, né, a gente tem essa primeira tabela, né, que vai ter a primeira comparação, que é da lamotrigina versus o placebo, e no primeiro desfecho, que seria a recorrência de episódios maníacos com o uso da lamotrigina. Então, como resultado, não houve diferença estatística na prevenção de episódios maníacos entre a lamotrigina e o placebo. O risco relativo foi de 0,91, o que indica que a lamotrigina ela não foi superior ao placebo na prevenção desse tipo de episódio, que seria o primeiro desfecho. Aí, no caso do desfecho 2, que seria a recorrência de episódios depressivos, deu para analisar que houve uma tendência à redução de recorrência de episódios depressivos com a lamotrigina em relação ao placebo, mas sem significância estatística, né, pelo que a gente vê ali. E o risco relativo foi de 0,75. Já no caso da comparação 2, que é feita com a lamotrigina contra o lítio, que é um outro estabilizador de humor, a gente tem que no primeiro desfecho, que seria a recorrência, né, de episódios maníacos, a gente vê que o lítio ele foi superior à lamotrigina na prevenção desses episódios maníacos, né, com risco relativo de 1,62. Já no caso do desfecho 2, que seria a recorrência de episódios depressivos, a lamotrigina ela foi mais eficaz na prevenção de episódios depressivos, né, risco relativo de 0,78. E então, como as considerações finais, a gente pode concluir que a lamotrigina ela é mais eficaz na prevenção de episódios depressivos, enquanto o lítio é mais eficaz na prevenção de episódios maníacos no tratamento de manutenção do transtorno bipolar. Não houve superioridade da lamotrigina sobre o placebo na prevenção de episódios maníacos, mas houve uma tendência de benefício na prevenção de episódios depressivos. Então a gente consegue concluir que a lamotrigina ela é muito eficaz no tratamento dos episódios depressivos no transtorno bipolar. E então seria isso. Muito obrigado.